E hoje nós vamos falar sobre um assunto que preocupa muito a saúde pública, dengue. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui hoje a Alessandra Carvalho, que é coordenadora da Vigilância em Zoonoses aqui de Cuiabá. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada. Esses índices altos, de casos aqui no nosso município realmente estão preocupantes? Olha, a gente já trabalha o programa de combate às arboviroses, que no caso é, em específico, o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, tipo 1, 2, 3 e 4, da Zika vírus e da chikungunya. Esse trabalho já é feito há mais de 20 anos, onde a gente disponibiliza os agentes de combate a endemias que vão nas nossas casas, independente de ser comércio, de ser uma borracharia, de ser um cemitério. Então, o trabalho já é feito ao longo de todos esses anos, sempre levando orientação, informação, com o objetivo de promover uma saúde melhor para o indivíduo, Uhum. E mesmo assim, a gente ainda encontra muitas dificuldades, do entendimento do próprio assunto e, às vezes, assim, a falta de vontade de querer realmente modificar aquele ambiente para que a gente possa ficar livre do mosquito. Porque, ao longo desses 20 anos, a gente vem descobrindo várias situações que passamos a reconhecer do mosquito. Por exemplo, a fêmea bota ovo. A fêmea, ela precisa se alimentar do nosso sangue, por quê? Porque ela precisa fazer a maturação e a continuidade da espécie dela no ambiente. Uhum. E esses ovos, quando ela faz a postura, são centenas, milhares. E eles são ovoposturados, que é o termo que a gente usa, ou seja, ela é feita a postura em um por um dos recipientes onde ela tem a plena convicção de que vai acumular água. Então, é um assunto, assim, apaixonante, desafiador, e que a gente, no decorrer desses 20 anos, vem descobrindo toda essa situação. Por exemplo, também, a presença dos ovos dentro dos nossos recipientes de caixas d'água no baixo. Porque esse é o maior, o predileto, o vilão da história aqui dentro do nosso município de Cuiabá. Uhum. Porque as caixas d'água que a gente não faz a vedação adequada, essa caixa d'água passa a ser uma mantedora e dispersando vários mosquitos no ambiente, E aí, na sequência, porque como eu falei, a fêmea ela tem que garantir a continuidade dela na natureza, ela faz a postura em vários outros tipos de recipientes que possam acumular água. Pneus, o lixo no fundo dos nossos quintais, Isso é muito importante. E agora, no período de chuva, o que acontece? Todo aquele lixo que não é colocado na nossa rotina de coleta de lixo, ele acumula água e ele passa a ser quase um equilibrador junto com a caixa d'água, dispersando revoadas de mosquito. Então, a gente tem trabalhado, muito, muito, muito essa situação, que a gente precisa de atitudes, a gente precisa que a população entenda que o trabalho do segmento público, ele não vai ter nenhum efeito, nenhum sucesso se a população não colaborar. Verdade. E quais são os bairros, Alessandra, você sabe quais são os bairros com maior incidência hoje aqui no nosso município? Então, nós temos dois tipos de incidência, Uhum. A incidência da presença do vetor, que é o mosquito transmissor da doença, e a incidência das pessoas doentes, Então, assim, Cuiabá, com uma totalidade de todos os seus bairros, nós temos infestação de mosquito. Se você me perguntasse assim, qual seria o local onde eu pudesse me esconder? Não existe. Nós temos nos bairros de classe alta, nós temos no de classe média, na periferia, e o que ocorre são as mudanças dos tipos de criadouros, mas nada isenta de que a gente possa ter, nesses bairros como uma totalidade, presenças do criadouro. Então, assim, da bromélia, naquela casa onde tem uma arquitetura, onde se faz o paisagismo, lindo, Quem gosta de bromélia, nossa, um doce de planta. Sim. Mas passa a ser um criadouro natural.
E nas nossas residências, talvez o mais humilde, naquele local onde a população acredita que não chega água suficiente, ou que, na verdade, não mantém um reservatório compatível com o número de pessoas que habitam naquele ambiente, acumula-se os outros reservatórios no baixo para poder dar continuidade na limpeza da casa, na lavagem das roupas. E esses reservatórios no baixo é uma grande concentração nesses lugares onde se justifica a falta de água. Então, a gente tem diversidades. O pneu da borracharia, os vasinhos de flores, né, nos cemitérios, né? Inclusive, o município tem uma legislação municipal e essa é uma grande aliada para a gente, porque a gente faz os contatos com os representantes dos cemitérios dentro do Cuiabá e todo ano a gente reforça essa importância de se eliminar toda a possibilidade de vasos de planta nos cemitérios, porque eles passam a ser, né, um dispersor, um armazenador de ovos e, posteriormente, por conta da fase de vida dos mosquitos, né, que ele passa de ovo, larva, pupa e fica mosquito adulto, então ele passa a eliminar e colaborar para a diminuição dessa infestação. Então, assim, nós temos muitos mosquitos dentro do nosso Grande Cuiabá, independente do bairro que você habite, até mesmo nos prédios, né, onde os andares, né, a gente acredita que não vai ter Sim. como, eu não tenho criadouro nenhum, e quando assusta a gente se depara com a presença do Aedes voando, no 7º, 8º andar, né, na cobertura. Então, ele é muito democrático, né, em função disso. E como ter essa situação, vai ter, obviamente, pessoas que vão adoecer, né? Nesse período agora, a gente tem notado uma faixa etária de crianças, muitas crianças adoecendo. Por quê? Porque quando a gente já teve grandes surtos, epidemias em anos anteriores, essa população ainda não era nascida. Então, com esta renovação populacional, a gente vê a situação de que o mosquito renova, a população renova e dá continuidade na doença no ambiente. Então, por isso que é importante, né, que todos tenham clareza do que é um tipo de criadouro e que fique entendendo da necessidade de eliminar, de vedar, de ficar livre daquele foco dentro do seu imóvel. E essa é uma luta de todos, né, Alessandra? Não adianta só as secretarias fazerem os seus trabalhos, né, de prevenção, porque não tem como, é o quintal de cada um é responsável por aquilo, né? Exatamente. Lá na nossa unidade de saúde, você vê, né, Casa do Ferreiro, Espeto de Pau. E a gente, às vezes, depara, porque onde a gente tem acúmulo de pessoas, a gente tem grandes chances e possibilidades de ter presença de criadouros. Então, o que a gente encontra lá no nosso pátio? Muito copinho descartável, né? O copinho do café que eu tomo, e aí, né, a minha falta de educação, jogo ele no ambiente, né? Aí nós temos também, lá é bem arborizado, então, às vezes, alguns servidores colocam esse copo na árvore. Então, assim, marmitex, né? Então, a gente tem que estar constantemente vigilante para esses tipos de situações. Porque, às vezes, a gente nos pega, né? A gente é pego de surpresa com relação a essa situação que, às vezes, está dentro do local onde a gente coabita, né? E uma coisa que você falou bem importante, nesses anos todos, a gente tem sempre muito buscado as parcerias dessa intersetorialidade. Então, a gente tem o secretário Estopa, né? Ele era um parceiro é um parceiro muito importante para a gente. Por quê? Porque nós fizemos vários trabalhos de integração, integrados e intersetorializados, né? Nós já trabalhamos na parte da educação com as crianças, né? Então, a educação do nosso município já consegue também falar com bastante conhecimento de causa as formas de prevenção. Nós temos a Secretaria de Serviços Urbanos, que agora é a Limpurb, né? Também trabalhando e entendendo a importância deles fazerem o recolhimento dos lixos, fazer a limpeza das praças públicas. Por quê? Cuiabá, ela tem uma característica de praças públicas com coleção de água. E isso é um temor para a população.
Então, a população, ela colabora com a gente também promovendo a vigilância daquele local. Então, acabam ela fazendo também, assim como nós, um monitoramento daqueles lugares. Então, quando há uma necessidade, requer de risco, né, iminente, aí a gente aciona a secretaria e ela faz o trabalho dela, que é fazer a limpeza, né, e o tratamento daquele reservatório. A Secretaria de Ordem Pública, por exemplo, a gente não tem poder de entrar na casa do morador e determinar, porque nós não somos fiscais, mas nós temos esta intersetorialidade junto com a Ordem Pública, que colaborem muito com a gente, realizando as notificações de borracharias que, né, insistentemente, né, elas ficam permanecendo com aquelas várias possibilidades de criadouros, que são os pneus amontoados, e aquilo ali pode causar um transtorno, não só para ela, mas como em toda a comunidade. Então, nós temos vários trabalhos assim que a gente faz, não é só na saúde, porque a gente tem esse entendimento que só a saúde não consegue, né? Então, a gente tem uma rede de supermercado também que já há vários anos realiza uma campanha. Então, cada nichozinho desse aqui colaborando e fazendo a sua parte, no final a gente tem, né, uma diminuição dos casos. Por que eu falo diminuição dos casos e dos focos? Porque a gente já teve em períodos onde, por exemplo, Pedra 90, ele tinha uma infestação de 40%. Né, de infestação de mosquito, ou seja, de presenças de criadouros, de presenças do lixo no fundo do meu quintal, da minha caixa descoberta. E com todos esses anos a gente vem trabalhando, a gente consegue agora comemorar, porque a gente tem um índice de infestação somente de 9. Então, para a gente que está, né, nesse programa, né, nessa campanha contínua, porque é uma campanha contínua, às vezes a gente tem algumas pessoas entendendo que é só no período da chuva que a gente trabalha, e não. Na verdade, o período de chuva é o que se menos trabalha, porque nossas visitas ficam sendo interrompidas por questão da chuva. Não tem como eu fazer uma visita no seu imóvel com chuva, né? Então, os nossos trabalhos, então, eles são feitos, né, com todo esse tipo de integração, sempre buscando orientar, eliminar, tratar, para a gente poder ter uma diminuição, a exemplo do Pedra 90, que saltou dos 40% para 9%. Falar sobre os casos de morte, existem já tem alguns dados sobre isso, casos de morte atualmente esse ano? Sim, no nosso município de Cuiabá, nós temos 2 óbitos confirmados, né? Uma senhora que trabalhava em casa só, né? Aí demonstra a situação de quanto o mosquito ele é domiciliar, e um rapaz, né, um rapaz em pleno, né, fase produtiva, né, que infelizmente não tiveram como não, né, escapar dessa situação. Mas a gente tem que estar alertando sempre a população dessa forma de prevenção. E aí, depois que adoece, evitar tratar em casa. Por quê? Porque é importante a gente buscar uma opinião do médico, porque é o médico que vai acompanhar toda a evolução do seu caso. Ah, não, mas eu tomo chá de não sei o quê, banho de não sei o quê. Não, gente, nós precisamos. Porque quando a gente fala de uma doença transmitida por um vetor, que tem uma circulação viral, né, que é um vírus que transmite a doença, vírus, eles podem estar mudando, né? Ele é muito mutável. Então, a gente tem sim que ter a obrigação do aparecimento de febre de mais de 39 graus, dores no corpo, porque é uma dor violenta mesmo. Dói de fio de cabelo até a unha do pé. Desconforto, né? Fadiga, algum ponto hemorrágico, vai escovar o dente, sangra a gengiva, às vezes vai urinar, defeca com urina, ou fezes com sangue. Então, busque urgentemente uma unidade de saúde na qual você vai ser acompanhada para ver a evolução, se vai ser para melhora. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo. E para a gente encerrar, Alessandra, eu queria saber sobre a vacina, né? A gente tem falado muito sobre a vacina contra a dengue, e eu acho que a população cuiabana está na expectativa, né, por essa vacina.
Tem previsão de chegar a Cuiabá? Como que tá? Olha só, na verdade eu me senti bem tranquila com essa situação quando o Ministério da Saúde não colocou o estado de Mato Grosso, não colocou o Cuiabá neste rol a priori. Por quê? Porque isso demonstra que nós estamos no caminho certo, sim, com relação aos trabalhos de campo que são realizados, com as intersetorialidades, com essas parcerias firmadas, com essas oportunidades que vocês nos oferecem para demonstrar, né, todas as ações que são feitas, para poder a população entender que ela tem que ser nossa parceira. Uhum. Por quê? Porque a gente tem estados nesse ano que estão em situações piores que a gente. Então, para lá foi direcionado, porque a situação de risco lá era muito maior. Então, a gente fica contente, entre aspas, porque a gente entende que a gente está fazendo um bom trabalho. E é essa a linha correta, o alinhamento a ser feito. Como o quantitativo, né, de doses ainda não era suficiente para fazer a distribuição por todo o país, foi usado as prioridades. E nesse momento, o estado de Mato Grosso e a nossa capital não está previsto, mas isso não quer dizer que vai chegar. Então, vai estar tendo um período, sim, que nós vamos ter o Ministério fazendo distribuições para nós. Nós precisamos aguardar esse tempo. E aí a gente sempre pede para a população, assim, aguardar fazendo, lavando sua caixa d'água, colocando o lixo na porta, desentupindo as calhas, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre isso, né? Que mais que a gente pode estar lembrando? Os nossos reservatórios agora de geladeira, eles acumulam água. Então, dentro de um imóvel, lá no 7º andar, pode ser aquele local o foco. O mosquito pega carona no elevador, o mosquito pega carona dentro da bolsa. Então, às vezes, ele pega todas essas formas para chegar num local onde ele vai ter a fonte de alimentação dele. E vai ter os criadouros, né? Os possíveis criadores. Então, fecha todo ali o ciclo. Gente, sangue, comida, criadouro, mosquito, pronto. Temos pessoas adoecendo, provavelmente. Então, a gente fica muito feliz com a não vinda ainda desta vacina, porque demonstra que a gente está no caminho certo, mas a gente tem a convicção que isso vai chegar, mas a população tem que estar também entendendo a importância da vacinação. A gente tem tido muitas dificuldades de coberturas vacinais, né? Há exemplo, por exemplo, da Covid, né? Você vê que não é falta de orientação, de chamadas à população, é uma vacina que está, né, disponível para a população. Sábado teve a influenza e a gente estava acompanhando, as coberturas foram muito baixas, as procuras foram muito baixas. Então, a população tem que entender que por detrás do ato de você ir vacinar, existe todo um preparo. A gente desencadeia e faz certas estratégias para poder levar para a população isso. E a minha apreensão com a chegada da vacina da dengue é justamente isso, saber que a população tem que estar entendendo que uma vez disponível é mais uma ferramenta para ela se proteger, mas ela não pode descuidar do fundo do quintal. Ela não pode deixar de não observar o seu reservatório no baixo, porque a gente pode ter situações de desenvolver o vírus, qualquer tipo de mutação e ter a doença com uma outra característica, né? Sim. Então, a gente tem que continuar tomando muito cuidado com relação a isso. Isso é muito importante mesmo, né, Sandra? Muito obrigada, viu, pelas informações esclarecedoras, né? E importante você trazer também essas dicas para que as pessoas que estão nos assistindo, elas fiquem atentas, né? Não só aguardar, porque tem muita gente, vou aguardar a vacina, mas não está fazendo nada, tem que se mexer também, né? Exatamente isso. A gente pede para a população que recebam os nossos agentes de combate a endemias nos seus imóveis, porque a gente tem um olhar diferenciado para poder olhar cada cantinho da sua casa. Inclusive, se informar com relação ao que pode estar sendo feito para adequar, para resolver, tentar resolver da melhor forma possível a situação, né? E, além do mais, a gente também quer deixar o recadinho da não automedicação, tá?
Isso, às vezes, ao invés de colaborar, de amenizar, de você tentar buscar a cura, você pode ter uma dificuldade, né? Você pode ter uma situação agravada por um descuido medicamentoso. Então, isso é muito importante que a gente possa estar lembrando a todo momento. Isso aí. Tá joia? Muito obrigada, Alessandra. Eu que agradeço, deixo à disposição a nossa coordenação para falar todos esses assuntos vetoriais, né, que eles causam muita consternação, sim, porque é uma situação que pode ser prevenível. A gente pode estar orientando, sim, e levando toda vez que for necessário informação à população. Tá certo. Bom? Qualquer novidade, volte aqui para falar para a gente. Com toda certeza. Muito obrigada. Se você gostou da nossa entrevista, deixe aí o seu comentário e compartilhe também nas suas redes sociais. Lembrando que esse é um assunto muito importante e você deve ficar muito atento.